Queridos, então vamos lá. Lembra das grandes navegações, né, que foi onde nós paramos. Então me parece que ficou faltando uma página para ser feita, umas questões para ser feitas, né? Então eu vou corrigir. Peguem a apostila aí, o capítulo das grandes navegações, abram na página 24 e 25. Para o vídeo aí, abrem na página para a gente continuar. Muito bem, então continuando. Então, na página 24 aí tá as navegações no Oceano Atlântico, o pioneirismo de Portugal. Gente, eu já expliquei o porquê que Portugal foi pioneiro, porquê que ele foi o primeiro a lançar as grandes navegações, tá? Então, condições geográficas, reunião de sábios navegadores, fortalecimento do governo. O governo Portugal se formou rapidamente, primeiro que as outras nações, né, a monarquia portuguesa. Com isso, o governo também investia nas expedições para fazer as grandes navegações. Então, tinha dinheiro do privado, né, da iniciativa privada, a burguesia, os mercadores que queriam lucrar, e dinheiro do governo também. Onde que aconteceu isso? Na região norte lá de Portugal, chamado a região de Sagres, tá? E foi nessa região, nessa cidade, em Sagres, que isso aconteceu. Tá, que o infante Dom Henrique, que era o príncipe de Portugal, ele era um entusiasta das grandes navegações, ele incentivava as grandes navegações, então ele injetava grana nessas expedições, nessas reuniões, e essas reuniões lá em Sagres ficou conhecido como a Escola de Sagres, era um movimento, tá, um movimento de navegação, tá, que reuniu vários pensadores, vários astrônomos, matemáticos, pessoas que ajudaram a fazer as grandes navegações. Então, quando eu falar de Escola de Sagres, vocês já sabem que é um movimento feito em Portugal, um movimento em favor, pró das grandes navegações, tá? Então, já sabem o que é a Escola de Sagres. Muito bem. Então, a Escola de Sagres, então vamos nas questões. Vamos lá. Questão da página 25. Se você pegar nessas questões, elas vão se pautar em duas figuras. Esse mapa aqui, olha na sua apostila esse mapa, tá? Esse mapa na página 24 é o mapa do século 3 antes de Cristo, gente. Foi um sábio chamado Eratóstenes, tá? Antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Lá em Alexandria, né, onde é o Egito hoje, ele morava lá. Ele conseguiu, sem satélite, sem GPS, sem equipamentos, ele conseguiu chegar, né, desenhar um mapa mundi, né, um mapa do mundo desse jeito aí, tá? O cara é inteligentíssimo, né, para chegar, claro, tá bem diferente do que é hoje, mas ele tem coisas que se aproximam aí, né? O mar Mediterrâneo, que era muito bem conhecido, né? O norte da África, que ninguém nunca tinha navegado, mas ele tinha uma ideia de como seria. Só que olhem nesse mapa, gente, se você pegar aqui, ó, vou sinalizar com vocês, ó, aqui você vai ter o mar Mediterrâneo, aqui é a Europa, aqui você vai ter a África, aqui você vai ter a Ásia. Esse seria o mundo conhecido pelo Eratóstenes, tá? Então aqui seria o Atlântico, aqui o Índico e para lá o Pacífico. Tá faltando um continente aqui, não tá não? Aliás, tá faltando dois. Um que é no sul, que é a Antártida, o continente gelado, e tá faltando a América, tá? Eles não conheciam a América, beleza? Então esse mapa é do 300 anos, né, século 3 antes de Cristo, tá bom? E depois tem um outro mapa aqui, olha aqui, esse é mais próximo do mundo que nós conhecemos hoje, tá? Esse mapa aqui foi feito pelo Orteles em 1587, 1587, portanto, ó, muito à frente daquele lá que estava no século 3 a.C., né? Tudo bem? Então vamos lá, a primeira questão é, baseando nesses dois mapas, tá? Quem são os autores dos mapas? Em que época vieram? Esse exercício aqui é para você
vê que eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque são de épocas distintas, tá? De épocas também muitos anos de intervalo entre a feitura de um mapa e a feitura do outro. Então vamos lá. O autor do primeiro mapa, quem que é? Do primeiro mapa da página 24, o Erastótenes, que viveu na Antiguidade Clássica, tá? Ele viveu 3 a.C., Antiguidade Clássica, quando a gente tem aquelas grandes civilizações, Roma, Grécia, né? E depois, o segundo mapa é de Ortelius, está escrito aí, né, gente? Legendinha aqui, ó, Ortelius. Tá até a data aí, que é 1587, ou seja, que viveu no século XVI. Então é isso que você coloca, tá bom? Primeiro mapa do Erastótenes, que viveu na Antiguidade Clássica, portanto, na Antiguidade, né, antes de Cristo, e o segundo mapa é do Ortelius, que viveu no século XVI. Tranquilo? Esse exercício é para você entender como que é a diferença, tá? O 2. O que você consegue identificar em cada um dos mapas? Gente, cada um dos mapas, o que nós podemos falar? O primeiro mapa do Erastótenes. O primeiro mapa é possível identificar o que? A Europa, parte da Ásia, o norte da África, basicamente isso, né? O mar Mediterrâneo. Já no segundo mapa, do Ortelius, dá para identificar todos os continentes conhecidos naquela época, no século XVI. E uma ideia equivocada das terras encontradas nos polos terrestres. Aqui, ó, se você pegar o polo, tanto o polo sul quanto o polo norte, olha o tamanho que são as terras aqui. Imagina que a Antártida é desse tamanho, né? Então ele errou nos polos aqui, tá? Tudo bem? Então é essa a resposta aí que eu falei. A 3. Quais as diferenças entre os mapas? Gente, vamos ver. O mapa do Ortelius mostra o globo terrestre que era desconhecido pelo Erastótenes, né? O que mostra que não tem no mapa do Erastótenes, no mapa do Ortelius? Você pode pegar aí, ó, a parte sul da África. Olha como que é diferente. O sul da África aqui, ó, com o sul da África aqui, tá? Mais o que nós podemos pegar? A América, continente americano, que nesse mapa aqui, no mapa da antiguidade não existe. Aqui já existe, né? Aqui nós temos a América. E agora, que faltou? E o Polo Sul, né? A diferença, aqui não tem, nem o Polo Sul aparece, no outro aparece. Mesmo que distorcido, mas ele aparece. Tá bom? Então, a resposta é essa, pessoal. Elaborem a resposta e aprendam a escrever, a elaborar a resposta com vocês mesmos. Vocês podem ver palavras no texto, palavras que vocês tenham dificuldade, procurem os significados, né? Mas você tem que ir montando o seu vocabulário para você ter autonomia e conseguir responder, tá? Então vamos lá. Muito bem, então agora feito as questões, vamos avançar aqui, pessoal. Vocês viram o périplo africano, né? Nós estudamos o périplo africano, o que é o périplo africano? O contorno da África, tá? Então Portugal e depois Espanha queriam buscar uma rota comercial para a África, uma rota marítima para a África, não, desculpa, para a Índia, para as Índias, né? As terras que eles não conheciam na Ásia, eles chamavam de Índias, tá? E Portugal encontra fazendo o périplo africano e chega lá em Calicut, a cidade de Calicut, lá na Índia, tá? Era o que eles queriam, sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, para não passar pelas duas cidades italianas, Gênova e Veneza, que cobravam pedágio, tá? E a Espanha? A Espanha também queria chegar nas Índias, né? Como que ela fez? Um italiano chamado Cristóvão Colombo, italiano da cidade de Gênova, chegou para o rei da Espanha e falou que ele tinha uma teoria, que a Terra era redonda. Olha só, lá no século XVI, século XV, XVI, a Terra é redonda. E aí, se ele navegasse sempre para o oeste, ele acabaria, se a Terra realmente for redonda, se ele navegasse para o oeste, ele acabaria encontrando ao outro lado, que era a Índia.
Então, primeiro os reis da Espanha, né, chegaram e falaram, ó, esse cara aí, meio louco, né, dar um crédito para ele, não vamos gastar muito, a gente faz uns banquetes a menos, dá para fazer uma expedição para ele. Imagina como que eram os banquetes dos reis. Aí ele pega e faz a expedição e navega para o oeste, tá? Ele não faz aquela rota, o périplo africano, porque senão ia entrar em confronto com Portugal. Portugal se achava dono daquela rota lá, fui eu que descobri, aqui ninguém passa. Então ele vai para o oeste. Tudo isso para chegar na Índia, para buscar especiarias, mercado consumidor, produtos para vender na Europa, na verdade. E ele encontra um conjunto de ilhas, né, que ele pensa que é um continente, na verdade são ilhas do Caribe, que nós sabemos hoje, né, lá da América Central, chamada Antilhas na época, as ilhas, o Mar das Antilhas, né, ele acha que ele chegou na Índia, tá? Ele nem aporta, ele nem desce no continente, ele desce na ilha e pensa que está num continente. De qualquer forma, ele tinha razão, se navegasse sempre para o oeste, chegaria na Índia, tá? Só que ele não sabia da existência, que no meio do percurso tinha um outro continente que eles não conheciam, que é o continente americano, que recebeu o nome de América. Tudo bem? Depois, a Espanha continua navegando, ela contorna a América, passa lá no Estreito de Magalhães, foi por isso que recebe o nome de Estreito de Magalhães, lá no sul da Argentina, era o Fernão Magalhães, que era o navegador da Espanha, consegue atravessar o continente americano e vai para o Oceano Índico, chega na Índia, navega outra vez, chega na Espanha. Consegue fazer a circunnavegação, tá? A expedição do Magalhães. Tá bom? Então, esses dois caminhos. Só, pessoal, que depois que eles encontraram especiarias, eles encontraram novas terras. No início, eles estavam só querendo uma nova rota para a Índia, para buscar as especiarias. Só que eles acham terras novas. Terras novas cresce o olho deles. Falam, ó, e agora? Será que a gente pode achar ouro dessa terra? Achar prata, né? Então, deixa essa terra aí parada, vamos tomar conta dela enquanto nós vamos para a Índia. Depois, o que eles começaram a explorar a América e achar riquezas na América, eles começam a deixar a Índia meio que de lado, tá? Então, na história a gente estuda, primeiro a gente fala ciclo da navegação oriental. O que é o ciclo da navegação oriental? Quando eles navegam para o Oriente, em busca das Índias. Depois que eles descobrem que tem riqueza na América, a gente começa a falar de ciclo da navegação ocidental, começa a ir para o Ocidente, começa a ir para a América. Vai deixando a Índia de lado e vai cada vez mais buscando recursos, né, lucros pela América, tá bom? Então, fique claro isso, tá? Eu vou dar um tempinho aqui, nós vamos fazer um outro vídeo para continuar, só para concluir esse. Tá muito longo esse. Já volto. Ó, como é pequeno, eu dei um tempinho, vamos nesse vídeo agora mesmo, vai. Só para concluir. Então, Portugal e Espanha foram as primeiras nações, as primeiras monarquias, os primeiros reinos a sair nas grandes navegações. Então eles se acharam dono do mundo. Então ele falou, vamos dividir o mundo então entre Portugal e Espanha, tá? Quem que era a autoridade máxima da época, daquele período? Já não era mais a Idade Média, mas ainda era uma grande autoridade, a Igreja Católica, o Papa, né? A instituição papado. Então eles vão buscar no papado para fazer um acordo entre Portugal e Espanha, para dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Então o Papa, que era uma autoridade, estipulou uma linha imaginária que foi chamada de bula. Bula é quando é um documento papal, um documento da igreja, chama bula, tá? Não é bula de remédio, não. Então essa bula foi feita em 1493, bula intercoetera, ou se escreve bula intercetera. Depois vocês veem aqui, ó, essa linha aqui, ó, vê como é que se escreve. Então, eles traçaram uma linha imaginária que dava 100 léguas de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde, que são umas ilhas aqui no litoral africano. Então, o que estivesse aqui a leste seria de Portugal e o que estivesse a oeste seria da Espanha, tá? Só que aí
Veja que essa linha não pega nenhum pedaço da América. Portugal falou, não vou aceitar isso não. E um ano depois, em 1494, eles reivindicam que o Papa tinha que avançar essa linha. Então o Papa avança para mais 350 léguas para o oeste, tá? Então o que tivesse daqui para no Oriente, né, no leste, seria de Portugal, e o que tivesse para cá seria da Espanha. Notem que Portugal pega um pedacinho da América, esse pedacinho aqui, que vai ser Brasil. Né? Por isso que nós falamos em português, por isso que a nossa língua é portuguesa, porque foi Portugal que ocupou essas terras aqui, onde haviam vários indígenas, etc. Né? Então, guardem comigo, a primeira linha feita era a Bula Intercetera, 1493, tá? Depois Portugal falou, essa linha imaginária não está pegando nada, nenhum pedaço da América, então eu quero mudar essa linha. E o Papa aceita, acho que a reivindicação é justa e muda para mais 350 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Essa outra linha foi chamada de Tratado de Tordesilhas, tá? Tratado de Tordesilhas. Então guardem aí, Tratado de Tordesilhas, 1494, tá? 350 milhas do arquipélago de Cabo Verde, tá bom? E aí dividiu o mundo aí entre Espanha e Portugal. A França está surgindo, a Inglaterra está se organizando, a Holanda. Você acha que esses países, esses reinos vão aceitar isso? Vai falar que o mundo é de Portugal e Espanha? O rei da França fala assim, ó, cadê a escritura que Adão e Eva, né, ele tá brincando, né, mas ele fala, cadê a escritura que Adão e Eva deixou falando que o mundo é dividido para Portugal e Espanha? Então eles não aceitam. Então eles começam a desrespeitar essas linhas, começam a invadir terras na América que são consideradas de Portugal e Espanha, ou seja por invasões, seja por pirataria, tá? E aí vai surgir aqueles conflitos que nós vamos estudar, que vocês vão estudar também ao longo de vários anos aí, tá? Tudo bem? Então guardem esses nomes, tá? Façam a leitura dessa página, observem o mapa, tudo bem? Então você pega aí, ó, pode pegar desde as questões aqui, ó, a página 25, leiam a página 26, olhem os mapas, observem os mapas. Esse mapa aqui é o contorno, ó, contorno do mundo pela a expedição do Fernão de Magalhães, que eu falei. Ver a divisão do globo e ver aqui os tratados, Tratado Bula Intercetera e o Tratado de Tordesilhas, tá? Observem ele aí. E eu vou fazer umas questões, vou deixar aí no Google Sala de Aula, para vocês responderem, tá? Eu faço as questões, vou colocar de múltipla escolha, e vocês assinalem a alternativa correta. Mas tem que ler, tem que estudar, tem que prestar atenção. Não tenha pressa de responder as questões, não. Primeiro entenda, primeiro leia, entenda o conteúdo. Depois você vai responder as questões com facilidade. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Resolvam as questões aí. Abraço.